Financiamento de construção em 3 passos. Do terreno à sua casa pronta. Se você tem interesse, de repente, em construir uma casa e não está sabendo por onde começar, este programa é para você. Então fique ligado, não sai daí e nos acompanhe aqui, tem muitas informações chegando. Muita gente não sabe, mas é possível financiar tanto a compra de um terreno quanto a construção de uma casa em um único processo. Exatamente isso. A Caixa proporciona isso em muitas linhas de créditos variadas para todos os perfis de clientes, ou seja, todos os tipos de renda. E quem já tem um terreno também pode aproveitar esse tipo de crédito para construir usando recursos próprios, recursos de financiamento, recursos de fundo de garantia e ainda também subsídios do Minha Casa Minha Vida para construir a sua casa no seu terreno próprio. Então, qual que seria o primeiro passo para você que está desejando aí fazer a construção da sua casa e já tem um terreno ou então quer fazer a compra do terreno junto com a construção da sua casa? Tudo começa com uma simulação de financiamento. Nessa simulação de financiamento, nós vamos analisar se você tem condições de aprovação de crédito, quanto que aprova. Por quê? Porque baseado no valor da aprovação do seu financiamento, do seu crédito, é aí que você pode começar a planejar o valor da sua obra. Mas tem alguns mitos aí no mercado que uma casa para ser construída ou para ser comprada pelo programa Minha Casa Minha Vida, ela precisa ter 70 metros. E isso é uma inverdade, tá? Como que tudo funciona? Então, primeiro passo, você vai fazer a simulação de financiamento. Lá na simulação de financiamento, você vai identificar mais ou menos quanto você consegue de crédito. O próximo passo, dentro já dessa primeira parte, nós vamos fazer a sua análise de financiamento. Você vai solicitar a análise de financiamento junto ao correspondente, no caso, junto à Camini, e nós vamos ver se o seu crédito aprova ou não e quanto que aprova. Baseado nesse valor, você vai conseguir partir para o segundo passo, que é você ir em busca de um profissional. Profissional, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser também um técnico em edificação. Esse profissional vai fazer para você um projeto. Nesse projeto, ele vai fazer o projeto da sua casa, o orçamento do custo da sua obra, vai fazer também um cronograma, quanto tempo você demora para construir, e após isso, você vai voltar na Camini, no correspondente, e vai solicitar a avaliação da engenharia da Caixa. Tá, Ecleia, mas quanto eu vou precisar pedir? Como que eu vou saber o valor dessa casa, dessa construção? Então, voltando à etapa 1. Com a tua análise de crédito aprovada, você já vai ter o valor de quanto você tem de crédito. Vamos colocar um exemplo bem simples aqui. Você consegue 210 mil de crédito, tá? Então, se o terreno já é teu, você vai informar para o engenheiro que você tem 210 mil para construir a casa. Ele vai fazer um projeto para você dentro do teu orçamento. Ah, não, mas eu tenho um orçamento menor, tenho um orçamento, aprovou para mim 150. Eu preciso construir a casa. Como que eu vou saber que tamanho de casa? Aí que entra aquela história lá do mito. Não é o tamanho da casa, é quanto o teu dinheiro alcança para você conseguir construir. Então, sempre vai partir dessa premissa. Quanto de dinheiro você tem para construir? Vai procurar ou um arquiteto, ou um engenheiro, ou um técnico em edificações e vai informar para ele, eu tenho 100 mil, eu tenho 150 mil de crédito aprovado e eu preciso fazer a casa dentro desse valor. Baseado nisso, o engenheiro, com os valores e as informações que você passa para ele, ele vai fazer o teu projeto e o tamanho da sua casa baseado em quanto de dinheiro você tem para construir. Projeto pronto, a gente vai para a solicitação da avaliação da Caixa. A engenharia da Caixa vai até o seu terreno, analisa o seu projeto, analisa a viabilidade, se aquele orçamento, aquele tempo de obra e aquele terreno é propício para aquele projeto que você apresentou. Dando esse ok, a gente parte já para a solicitação do seu crédito final junto ao banco. Esse processo da solicitação é a união dos documentos do terreno, a união dos documentos da parte que está comprando, que é você, quando tem um terreno que você está comprando o terreno, a documentação do vendedor também, todas as suas certidões negativas, e junto com o projeto,
já aprovado e também o laudo de avaliação da Caixa aprovado. Toda essa documentação, ela vai para um sistema da Caixa, onde é feita uma análise detalhada da veracidade dessa documentação, e aí esse processo demora em torno de uns 10 dias. Volta desse setor da Caixa, tudo isso é feito na imobiliária, rápido, simples, né? Não tem burocracia alguma. Aí, voltando, toda essa documentação volta conforme desse setor da Caixa, vai para dentro da agência, a agência vai finalizar a sua minuta de financiamento. Lá dentro da agência, a agência vai chamar você, que é o comprador, para uma entrevista, vai conversar, vai explicar todas as normas da Caixa, se você está disposto a ser cliente Caixa. Posterior a isso, a sua minuta de financiamento é impressa, você assina. Quando tem vendedor de terreno, o vendedor assina também. E o próximo passo é levar toda essa documentação ao registro de imóveis. Dentro disso, vai ter as taxas de ITBI, se o terreno não for teu, que vai ter que transferir, que é uma taxa que a prefeitura cobra. Vai ter a taxa de FUNREJUS, que é uma taxa cobrada quando você leva a registro de imóveis. E mais uns custos com o registro. Esse processo fica lá no registro de imóveis em torno de 21 dias. Volta. Aí sim, a Caixa Econômica já vai efetuar o pagamento do valor do terreno diretamente na conta do dono do terreno. E o valor da obra que você orçou lá, vamos supor que você tenha pedido 150 mil para a obra, ela vai ser liberada na sua conta, diretamente na sua conta, de acordo com a evolução da sua obra. Então, o seu arquiteto, o seu engenheiro, o seu técnico em edificações, ele fez um cronograma, lá o que eu falei no início. Esse cronograma, ele vai estar dizendo quanto você vai construir em cada etapa e quanto de dinheiro você vai precisar gastar em cada etapa. E aí, você vai construindo, a Caixa vai liberando para você. Então, é um processo bem simples. É a oportunidade que você tem de construir a sua casa a preço de custo, porque aí você não vai ter o custo, né, do lucro que a construtora tem quando ela constrói, porque a construtora, ela constrói, ela te dá garantia, então é óbvio que ela vai ter que colocar uma margem de lucro nisso. Então, é a oportunidade que você tem de construir a sua casa ou no seu terreno próprio, ou fazendo a aquisição do terreno e da construção, e conseguindo ter uma casa no preço de custo. Então, é uma oportunidade muito boa. Aqui em Palmas, as pessoas têm um pouquinho de receio de estar fazendo esse tipo de processo, mas é muito, muito útil, muito fácil, muito simples, e está à disposição de vocês. E nós, enquanto imobiliária, nós temos terrenos disponíveis, nós temos o correspondente, nós somos parceiros Caixa há 15 anos, então nós conseguimos passar para você. Aqui eu estou fazendo assim, estou elencando alguns pontos, mas tem bastante detalhes que precisam ser passados para você. Mas a gente consegue, nós aqui da cidade de Palmas, você que está nos assistindo, em qualquer região do Brasil, a norma da Caixa é a mesma. Então você consegue que um correspondente te oriente, te passe todas as orientações de como que você vai fazer todo esse processo. E para finalizar, você precisa estar ciente que lá no final da etapa da obra, no final da conclusão da tua construção, você vai precisar fazer a averbação desta construção na sua matrícula, tá? E aí a averbação dessa construção na sua matrícula gera um custo, então você precisa estar bem orientado de quanto de dinheiro você vai precisar ter para você arcar com todos esses custos, porque é uma taxa que você paga de INSS, que ela tem é o valor mais alto de custos, impostos e taxas que você vai ter para a finalização da tua construção. E é uma etapa fundamental, a Caixa não vai finalizar o teu processo e não vai liberar a última etapa do teu financiamento sem a tua construção estar averbada na matrícula. Mas, se você quer detalhes sobre esse assunto, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 46-3262-6005. Você pode entrar em contato também por outro WhatsApp 46-99915-6115, ou então nos chamar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente está em todos os lugares. A gente está até no TikTok, para vocês terem uma ideia. O nosso arroba é @Camini Imóveis, e tem também o meu arroba @Ecleia Camini, que você pode estar entrando e chamando. É um prazer
orientar você, porque assim, ó, a realização do seu sonho, de você ter a sua casa própria, é a nossa realização. Então, a gente está aqui para ajudar, para orientar, para servir você. Combinado, então? Então, gente, muito obrigada aí pela audiência. Lembrem-se, todo sábado tem Informativo Camini, trazendo para você algumas informações que às vezes você não sabia ainda ou você não lembrava. E isso pode fazer com que você realize o seu sonho ou então adquira um imóvel para você ter uma lucratividade incrível. O melhor investimento que tem é em imóveis e em Palmas. Não esquece, Camini Imóveis.